A revista Isto É traz nesse fim de semana uma bomba contra Dilma Rousseff. Marcelo Odebrecht revela que a presidente Dilma cobrou pessoalmente doação de campanha para pagar via Caixa 2 o marqueteiro João Santana e o PMDB em 2014. Parece que Sarney estava certo em dizer que a delação da Odebrecht seria uma metralhadora de ponto .100. Vejamos o que diz a revista Isto É, o diálogo que compromete Dilma. Entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2014, o tesoureiro da campanha de Dilma, Edinho Silva, cobrou de Marcelo Odebrecht uma doação por fora no valor de 12 milhões para serem repassados ao marqueteiro João Santana e ao PMDB. Marcelo se recusou a fazer o repasse, mas diante da insistência de Edinho disse que iria procurar Dilma. Dias depois, em encontro pessoal, o empreiteiro e a presidente afastada mantiveram a conversa abaixo. Presidente, diz Marcelo Odebrecht, resolvi procurar a senhora para saber o seguinte: é mesmo para efetuar o pagamento exigido pelo Edinho? Perguntou Odebrecht. É para pagar, respondeu Dilma. No acordo de delação premiada firmado na última semana, o empreiteiro Marcelo Odebrecht fez uma revelação que pela primeira vez implica pessoalmente a presidente afastada Dilma Rousseff numa operação de Caixa 2 na eleição de 2014, o que configura crime. Aos procuradores da Lava Jato, o empresário afirmou que a mandatária, no caso Dilma, exigiu 12 milhões para a campanha durante encontro privado entre os dois. A conversa ocorreu depois do primeiro turno da disputa presidencial. O recurso, segundo Odebrecht, abastou o caixa paralelo de Dilma e serviu para pagar o marqueteiro João Santana e PMDB. A história narrada pelo empreiteiro é devastadora para as pretensões de Dilma de regressar ao poder. Nela, Marcelo Odebrecht atesta que a presidente afastada não apenas sabia como atuou pessoalmente na operação criminosa. Aos integrantes da Lava Jato, o empreiteiro desfiou com riqueza de detalhes a ação da presidente. O empresário contou que durante o período eleitoral foi procurado pelo então tesoureiro da campanha Edinho Silva. O ex-ministro da Secretaria de Comunicação parecia apreensivo e reproduzia o mesmo comportamento persuasivo identificado por outros delatores do esquema do Petrolão, quando abordados pelo tesoureiro. A tensão deriva da urgência em amealhar mais recursos para reforçar o caixa da presidente. Na conversa em tom impositivo, Edinho cobrou do empresário Marcelo Odebrecht uma doação por fora que extrapolava o valor já combinado com os petistas anteriormente, um adicional de 12 milhões. Desse total, deixou claro Edinho que 6 milhões seriam para bancar despesas com o marqueteiro João Santana e os outros 6 milhões para serem repassados ao PMDB. Oficialmente, o grupo Odebrecht já havia doado 14 milhões à campanha. Como a quantia extra era alta e com acréscimo, o valor doado representaria quase o dobro do acerto inicial. Marcelo ficou intrigado com a abordagem do tesoureiro. No primeiro momento, o empreiteiro reagiu de maneira negativa. Disse que se recusaria a fazer o pagamento diante da insistência de Edinho. Disse-lhe então que procuraria pessoalmente a presidente Dilma. Foi o que aconteceu na sequência. Embora estivesse em plena efervescência da campanha eleitoral, Dilma abriu um espaço em sua agenda para receber um empresário. No encontro, segundo o relato, os procuradores da Lava Jato, Marcelo Odebrecht foi direto ao ponto. Questionou se era mesmo para efetuar o repasse exigido por Edinho, ao que Dilma respondeu sem titubear: é para pagar. Está aí a nova bomba que configura crime delatada por Marcelo Odebrecht na mega delação da Odebrecht, a Operação Lava Jato. A Secretaria de Comunicação parecia apreensivo e reproduzia o mesmo comportamento persuasivo identificado por outros delatores do esquema do Petrolão, quando abordados pelo tesoureiro. A tensão deriva da urgência em amealhar mais recursos para reforçar o caixa da presidente. Na conversa em tom impositivo, Edinho cobrou do empresário Marcelo Odebrecht
uma doação por fora que extrapolava o valor já combinado com os petistas anteriormente, um adicional de 12 milhões. Desse total, deixou claro Edinho que 6 milhões. A revista Isto É traz nesse fim de semana uma bomba contra Dilma Rousseff. Marcelo Odebrecht revela que a presidente Dilma cobrou pessoalmente doação de campanha para pagar via Caixa 2 o marqueteiro João Santana e o PMDB em 2014. Parece que Sarney estava certo em dizer que a delação da Odebrecht seria uma metralhadora de ponto 100. Vejamos o que diz a revista Isto É, o diálogo que compromete Dilma. Entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2014, o tesoureiro da campanha de Dilma, Edinho Silva, cobrou de Marcelo Odebrecht uma doação por fora no valor de 12 milhões para serem repassados ao marqueteiro João Santana e ao PMDB. Marcelo se recusou a fazer o repasse, mas diante da insistência de Edinho disse que iria procurar Dilma. Dias depois, em encontro pessoal, o empreiteiro e a presidente afastada mantiveram a conversa abaixo. Presidente, diz Marcelo Odebrecht, resolvi procurar a senhora para saber o seguinte: é mesmo para efetuar o pagamento exigido pelo Edinho? Perguntou Odebrecht. O recurso, segundo Odebrecht, abastou o caixa paralelo de Dilma e serviu para pagar o marqueteiro João Santana e PMDB. A história narrada pelo empreiteiro é devastadora para as pretensões de Dilma de regressar ao poder. Nela, Marcelo Odebrecht atesta que a presidente afastada não apenas sabia como atuou pessoalmente na operação criminosa. Aos integrantes da Lava Jato, o empreiteiro desfiou com riqueza de detalhes a ação da presidente. O empresário contou que durante o período eleitoral foi procurado pelo então tesoureiro da campanha Edinho Silva. O ex-ministro da... É para pagar, respondeu Dilma. No acordo de delação premiada firmado na última semana, o empreiteiro Marcelo Odebrecht fez uma revelação que pela primeira vez implica pessoalmente a presidente afastada Dilma Rousseff numa operação de Caixa 2 na eleição de 2014, o que configura crime. Aos procuradores da Lava Jato, o empresário afirmou que a mandatária, no caso Dilma, exigiu 12 milhões para a campanha durante encontro privado entre os dois. A conversa ocorreu depois do primeiro turno da disputa presidencial.